Amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical, é com muita satisfação que hoje recebo aqui o nosso grande colaborador, o nosso coordenador do Núcleo de Políticas Internacional da Tribuna da Imprensa Sindical, meu amigo Lucas Rubio, que acabou de chegar, tem 10 dias mais ou menos, da Coreia Socialista. Agora a gente pode dizer que esse cara esteve lá e vai poder nos contar como foi em loco essa viagem sensacional. Obrigado pela presença, Lucas. Eu que agradeço. Eu estou tão emocionado quanto você, cara, de poder te receber e saber, cara, como é que foi, através da tua visão, da tua ótica, o que você viu lá, cara. Agora me fala uma coisa, qual é a grande diferença de um país como o nosso, um país cheio de contradições, está desde 64 sem projeto de nação, um país soberano, que você participou dos 70 anos da soberania desse país, do aniversário. Fala pra gente, irmão, como é que foi? Como é que foi essa diferença, esse contraste? Bom, olá a todos, né? Obrigado, Daniel, novamente pela oportunidade de falar aqui na tribuna. É um espaço que eu tenho satisfação e prazer de colaborar também com artigos e agora, depois dessa viagem para a Coreia do Norte, ainda com mais material e mais experiência para contar para o nosso público, né? Bom, ir para a Coreia do Norte já é algo que desperta nas pessoas aquela pergunta: nossa, você tem certeza que você está indo para a Coreia do Norte, país mais fechado do mundo, onde tem uma ditadura terrível, como que você vai para lá? É aquela coisa toda. Mas quando você chega na Coreia do Norte, você pisa lá, desde o primeiro momento que você pisa, você sente que você está numa realidade completamente diferente da nossa ou de qualquer outro lugar, né? Eu, antes de ir para a Coreia, passei um dia em Pequim, a capital da China, e a gente consegue traçar paralelos assim, de diferenças enormes entre as sociedades e entre as cidades, né? Primeiro que eu cheguei em Pyongyang. Pyongyang não só é a capital da Coreia do Norte, como também é a maior cidade da Coreia do Norte. E tem 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de pessoas vivendo lá. Então, com uma cidade de 3 milhões de pessoas, você imagina que vai ser uma cidade super conturbada, com muita poluição, com fluxo muito grande de pessoas. Afinal de contas, são 3 milhões de pessoas, né? E quando você chega em Pyongyang, não. É simplesmente um lugar extremamente calmo, muito organizado. Tudo está extremamente no seu lugar, sabe? Cada construção no seu lugar. E uma limpeza fora do comum. Isso é uma das características que todo mundo que vai na Coreia sempre cita. E o que é muito diferente do Rio de Janeiro, infelizmente, e de Pequim também, principalmente, é essa questão. Muito limpo, o lugar é muito limpo, e limpo não somente, eu digo, as ruas, o chão, as paredes, como também o ar. A qualidade do ar de Pyongyang é simplesmente incrível, é muito diferente de Pequim. Pequim é extremamente poluído, né? E Pyongyang não, até porque você tem muita parte do sistema de transporte de lá, são transportes movidos a energia elétrica, né? Ou são trens ou metrô, então você não tem aqueles ônibus ou caminhões passando com aquela fumaça preta em cima de você. Então a cidade ela é muito aconchegante, embora seja a maior cidade da Coreia do Norte, tenha mais de 3 milhões de pessoas vivendo lá, é um lugar extremamente aconchegante, muito verde, tem muitas plantas, o gramado das calçadas são aparados milimetricamente, tem muitas flores, muita água também, você vê rios cortando a cidade capital. O principal rio, que é o Taedong, é extremamente limpo, está apto para você tomar banho, para você pescar, inclusive é uma atividade de fim de semana dos moradores de Pyongyang, ir ao rio Taedong pescar e tomar banho. E é simplesmente fantástico, uma coisa completamente diferente da nossa sociedade conturbada. E você sente isso realmente na prática, né? Não é conturbado, e a relação entre pessoas também completamente diferente. Agora, Lucas, você foi para essa viagem inédita a convite do governo norte-coreano para um congresso. Isso. Porque você hoje é o presidente do Centro de Estudos da Política Songun Brasil. Isso. E é também o nosso subeditor de política nacional, coordenador do núcleo, né? Isso. Agora me fala uma coisa, essa viagem foi uma viagem praticamente oficial, você foi recebido lá com pompa, que eu vi, eu estou acompanhando, ele já publicou 4 reportagens do Lucas, fiquem acompanhando, porque já estamos no quarto episódio do seu diário de viagens, e você ficou num hotel lá que eu fiquei com o queixo caído, cara, coisa linda aquilo, você foi recebido muito bem lá, eu fiquei assim, pasmo, porque você tem lado, a Tribuna da Imprensa tem lado, nosso lado é o lado dos trabalhadores, nós defendemos os modelos socialistas de construção. A Coreia do Norte é um modelo importante
a ser seguido para a evolução da humanidade, né? Você, quando chegou, foi logo condecorado pela tribuna, foi homenageado por nós, pela qualidade do seu trabalho, pela excelência do seu trabalho, que contrapõe a mídia hegemônica. Recebeu a nossa honraria lá na OAB, na quarta-feira passada. E, em contrapartida, eu fiquei muito mais lisonjeado, porque você me trouxe aqui, cara, que para mim isso é uma medalha. Esse broche aqui, cara, veio lá de Pyongyang, e você veio com um mais bonito ainda, você está acima na hierarquia. Como é que você conseguiu esse aqui que você me contou? E eu sei que são poucas pessoas que têm acesso a esse tipo de broche. Isso é praticamente uma medalha. A confiança está muito grande do governo com você. Me conta a história dessa honraria, cara. Não da nossa, dessa honraria que você ganhou do governo, por exemplo. O governo coreano, primeiramente, quando eu cheguei lá, realmente você sente que você não está num terrível país fechado, com pessoas frias e calculistas, porque eu cheguei de trem na Coreia do Norte, né? Ou seja, passei por boa parte do interior. Aqui é o líder, né? Isso, é o presidente Kim Il-sung e o secretário Kim Jong-il. O secretário. Eu já vi no peito do Kim Jong-un isso aqui. Sim, ele usava até pouco tempo também. Desculpa ter te cortado. Ele usa. Segue. E o que acontece? Chegando lá, nós fomos recebidos por pessoas do governo norte-coreano que esperavam por nós e fomos levados para o melhor hotel da Coreia, que é o Hotel Koryo, uma construção muito bonita, de 45 andares. Sim, na verdade é um hotel com 2 edifícios de 45 andares cada um, bem no centro da cidade, e da janela você vê toda a cidade de Pyongyang. Em qualquer momento do dia você vê as pessoas caminhando e tal. Mas eu recebi a proposta de ganhar essa, que eu considero também uma condecoração, né? Todos os coreanos usam, em sinal de respeito à sua história revolucionária, uma imagem, um retrato dos líderes no peito. Se coloca sempre do lado esquerdo, sobre o coração, na roupa, em sinal de respeito e gratidão aos líderes. Afinal de contas, foram essas pessoas que libertaram a Coreia do domínio japonês, foram essas pessoas que libertaram a Coreia da tentativa norte-americana de destruição e neocolonização daquele lugar, e que construíram ali dentro um Estado legitimamente socialista voltado para as massas. Então eles têm um respeito muito grande com os líderes, né? E existem diferentes tipos de insígnias dos líderes que se usa na roupa, e como me foi oferecido receber alguma, eu estava esperando uma de baixa hierarquia, né? Porque era a minha primeira visita ao país, né, até pela questão da minha idade e tal. E se solicita ao Partido do Trabalho da Coreia uma insígnia dessa, e eu ganhei logo a insígnia máxima, que é essa bandeira vermelha, com o presidente Kim Il-sung e o secretário Kim Jong-il, que é voltada, essa insígnia ganham todos aqueles que são membros do partido ou amigos do povo coreano, que se esforçam em mostrar para o mundo uma visão real do país, né? O que a gente está fazendo aqui não é tentar mostrar uma visão fantasiosa ou construir uma realidade alternativa para o que a gente viu, mas realmente mostrar a realidade. E às vezes eu vejo na internet que às vezes algumas coisas muito pequenas surpreendem muitas pessoas. Você, por exemplo, uma foto de uma rua em um país não é algo tão grande, mas o nível de desinformação sobre a Coreia do Norte é tão grande que uma rua à noite na Coreia do Norte, as pessoas ficam muito surpresas de estarem vendo aquilo, porque às vezes a gente tem uma noção de que lá é algo terrível, uma sociedade alienígena, né? As pessoas não têm ruas ou coisas assim, e nosso trabalho, muito esmerado e muito compromissado, é de mostrar realmente um caminho diferente de humanidade, e um caminho que sim está dando certo, e que é muito próximo do que é a Coreia. Então eu fui condecorado pelo Partido do Trabalho da Coreia com essa insígnia aqui, que eu uso com muito orgulho, e é uma honra sem tamanho, né? Muitas pessoas estão perguntando, e é uma honra sem tamanho explicar como ganhei e a honra que eles tiveram de me dar. Estamos editando muito ansiosamente os seus textos quando chegam, a gente devora tudo que você escreve, porque a gente tem vontade realmente. Eu também estou doido para conhecer a sociedade em loco, né? Mas estou tendo a oportunidade de conhecer por tabela agora, mais próximo. E eu quero saber uma coisa: no interior da Coreia você deixou muito claro para a gente nos seus textos. É rico, né? Aquela mística, aquela falácia, aquela farsa que a imprensa ocidental vem pregando nesses anos aí, não é nada disso. O que a gente viu ali foi prosperidade, agricultura fértil, um povo feliz, localidades com teatro, com biblioteca. Fala um pouco disso pra gente, Rubem. O interior da Coreia do Norte, muitas pessoas dizem, né, argumento de que Pyongyang, que é a capital, é uma cidade cenário, e que na verdade as pessoas estariam vivendo na miséria total no interior do país.
Quando eu fui planejar minha viagem para a Coreia do Norte, eu tinha a opção de escolher uma viagem de Pequim a Pyongyang de avião, demoraria por volta de 1h30, ou de trem, que demoraria um dia de viagem, porém eu conseguiria ver boa parte do interior da Coreia do Norte, e eu escolhi, óbvio, por questão de experiência também, para derrubar logo essa dúvida também que até eu tinha de será mesmo que o interior da Coreia do Norte é realmente tão pobre? Eu escolhi viajar de trem. Então eu vi durante 12 horas, né, que é uma viagem de 24 horas, então você passa mais ou menos metade do tempo na China e outra metade na Coreia. Eu vi o interior da Coreia do Norte e não vi absolutamente nenhuma marca de miséria, como as pessoas dizem, de total escravidão. Não, pelo contrário. É óbvio que nós estamos falando do interior. Todo país do mundo, o interior não é uma cidade grande. Né? Não, se você comparar o interior com Pyongyang, obviamente Pyongyang tem mais infraestrutura porque é a capital do país, assim como qualquer outro país do mundo. As diferenças entre o campo e a cidade existem. Porém, eu vi uma vida extremamente digna no interior do país. Nós vimos muitas plantações, óbvio, né? A Coreia do Norte tem muitas plantações, principalmente milho e arroz. Mas eu vi um sistema de agricultura muito bem organizado, muito bem irrigado. Nós cortávamos algumas cidadezinhas e você percebe que a cidade meio que se concentra na estação de trem, que corta, né, que é um meio de se conectar com as outras cidades da Coreia também. O Brasil já foi assim, né, em outros tempos. Não existia trem por aqui. Existe muito trem na Coreia do Norte. Outra crítica a ser feita, né, o Brasil, o tamanho de um continente, não tem um sistema de trens, que a Coreia do Norte, o tamanho de Roraima, tem. Tem trens para todos os lugares da Coreia do Norte e no Brasil você tem essa matriz aí rodoviária que simplesmente polui o nosso ambiente, desgasta os nossos recursos, a nossa paciência, a nossa qualidade de vida. Mas voltando, todo o centro de cidade que é cortada por uma estação de trem, você tem um centro de vivência ali. Você tem uma praça, você tem um você tem um teatro, você tem um cinema, uma biblioteca, uma escola, no interior do país. Então eu vi uma vida extremamente digna, com pessoas trabalhando no campo, não vi absolutamente nada demais. A questão é essa, não vi nada demais, não foi algo horrível, nem algo estupendamente maravilhoso. Algo completamente normal, e as casas dos camponeses são construídas pelo governo também, tem uma qualidade muito boa. Queria eu viver numa casa de camponês como aquela. Olha, e você conheceu durante a viagem 2 coreanos que você conta no teu diário. Um deles trabalha num restaurante em Pequim. Isso. Não é isso? Isso. E o mais jovem trabalha numa empresa de tecnologia da informação, correto? Isso. Fala um pouquinho dessa relação, dessas 24 horas com essa dupla, como é que foi lá desses norte-coreanos? Muito legal dessa minha viagem, dessa verdadeira aventura, foi que eu conheci algumas pessoas aleatoriamente que acabaram marcando muito minha memória e o meu coração. Eu conheci o Sr. Ri e o tio dele na estação de trens saindo de Pequim para a Coreia do Norte. A principal estação de Pequim. Isso, a estação central de trens de Pequim, eu os conheci lá, porém eu só estava procurando no momento qual era a plataforma de embarque para a Coreia do Norte. Eu havia perguntado para eles, e quando eu perguntei para eles, eu percebi que eles tinham, assim como eu, uma insígnia dessa no peito. Eu reparei, bom, são coreanos, né? E eles me disseram, não é aqui mesmo. Eles me disseram, não é aqui mesmo que você pega o trem. E quando eu voltei depois para a fila já tinha crescido, eu perdi de vista, mas é aquelas pessoas que você liga e você não fica lembrando, esquece. Só que quando eu fui entrar na minha cabine do trem, para minha surpresa, as 2 pessoas que iam dividir comigo a cabine com o meu amigo, né, eu fui junto com o meu amigo Lenan, eram exatamente eles. Né? E aí a gente começou uma relação de amizade, a gente começou a conversar muito. E eu descobri o Ri, ele é um jovem, acredito que eu esqueci, mas eu acho que ele tem quase 30 anos de idade, ele trabalha em... O Lenan, que foi contigo, o nosso brasileiro também, fala inglês, não? Fala inglês, a gente se comunicava com eles em inglês. Então conseguiram trocar informações com facilidade. Isso, porque o Ri, ele trabalha numa empresa de tecnologia da Coreia do Norte, mas ele sempre está viajando para a China para buscar... E você não fala coreano, correto? Não, coreano só... Você fala outras línguas, quais são as línguas que você fala? Inglês, espanhol e russo. Inglês, espanhol e russo. Dá para se virar, né? Foi o que me salvou. E o Ri falava em inglês, por trabalhar com tecnologia e sempre estar viajando para Pequim para buscar investimentos na Coreia do Norte, ele fala inglês. E o tio dele, que trabalha num restaurante coreano em Pequim, já trabalhou com um restaurante coreano em outros lugares, como Dubai, por exemplo, entende inglês. Então a gente acabou criando uma relação de amizade muito legal. Porque eram 2 norte-coreanos comuns, sabe? Uma pessoa que trabalha num restaurante e uma pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia. Não tinha ninguém do governo por perto. Né, caso alguém apareça e diga, mas aquelas pessoas estavam falando aquilo porque o governo estava mandando. Não tinha ninguém do governo por perto. Paranoias, teorias das conspirações. Eu conheci genuinamente 2 coreanos de coração muito bom e
que simplesmente mostraram... Aleatoriamente. Mostraram o país pra gente, conversaram, trocaram opiniões de mundo, tiveram um pouco de contato de alguns problemas do Brasil que para eles, eles tiveram dificuldade de entender. Né? Quando eu conto o caos que a gente vive, por exemplo, de crianças morrendo com balas perdidas dentro de uma escola, ele achou aquilo um absurdo. Ele achou aquilo um absurdo porque no país deles eles só viveram isso uma vez há 70 anos, num momento de guerra total. Então para eles isso é algo completamente absurdo. E foi muito legal. Outra coisa também é a questão da comida, né? Muitos dizem que nós coreanos não tem comida. Na verdade, quem não tinha comida eram nós brasileiros, porque nós fomos para a viagem de trem achando que teria algum restaurante no trem. Tinha, mas ele era reservado para os vagões que estavam muito à frente. Então, os nossos vagões não tinha restaurante. E aí, quem nos salvou mesmo, porque quem é que tinha comida para dividir com a gente, foram os coreanos, o Rio e o Tio. E a gente fez um almoço, um dos melhores almoços da minha vida. Porque era comida coreana tradicional, você tem que comer aquele pauzinho, né? E uma comida extremamente saudável, muito boa, um gosto muito bom, né? A gente estava até falando aqui um pouco antes da entrevista, sem muito sal e açúcar, né? Essas coisas que trazem essas doenças pra gente. E a gente acabou tornando uma relação de camaradagem mesmo, muito genuína, muito sincera. E na hora da estação da gente se despedir, aguenta o coração mesmo. Claro, porque, né? O trajeto, quando você chega lá em Pyongyang, até você chegar no hotel, como é que foi essa emoção, cara? Você que trabalha, você que há anos se dedica à política Songun, que há anos acompanha a política Juche, não é isso? Isso, a ideia Juche. A ideia Juche. Como é que foi, cara, essa emoção? Você saltando, desembarcando em Pyongyang. Fala pra gente, chegando no hotel, olhando aquele panorama na cidade, o impacto. O que te causou de primeira vista? Chega até a dar saudade de lembrar, porque foi magnífico. Você entrar na estação, você sair do trem na estação, você já começa a ouvir música de fundo, né? Aquelas músicas, aqueles cartazes pintados, né? Vamos seguir a revolução. E foi muito incrível. Nesse momento da estação teve um momento emocionante. A tua recepção, o governo te viu? Sim. Tinham membros do governo esperando pela gente, com tradutores. Nós fomos fotografados e saímos no jornal. Foi muito legal, porque tiraram uma foto nossa. Impresso ou jornal impresso? Jornal impresso. Tiraram uma fotografia nossa e falaram, é para registrar a chegada de vocês. E no dia seguinte, no jornal diário, a gente recebeu e viu na capa, estava a nossa fotografia lá. Tem em casa isso? Eu tenho. Isso pode ser passado para a tribuna depois. Então eu tive que me despedir dos meus amigos coreanos que eu tinha feito no trem e reencontrei um grande amigo meu que trabalhou muito tempo na diplomacia coreana do Brasil, o Kang Chol-min. Inclusive um grande abraço para ele, que fala português muito bem. Foi um dos poucos que você conseguiu falar em português. Eu reencontrei ele aleatoriamente na estação de trens, porque ele estava esperando a delegação cubana chegar, que foi outra delegação que a gente fez amizade, porque eram vizinhos de cabine. E interessante foi a gente entrar no pequeno ônibus que tinham preparado para a gente para ir até o hotel e olhar para a janela e falar, meu Deus, eu estou em Pyongyang, sabe? Ver aqueles prédios com aqueles lemas escritos em cima, eles colocam umas placas com lemas em cima dos prédios, muita música, as ruas belíssimas e aquelas construções caracteristicamente muito arborizadas. Sim, muito arborizadas. E a sujeira na rua? Não, nenhuma sujeira na rua. Chega a dar nervoso. Assim. Desalinhado o calçamento? Não, nenhum bloco faltando. Não, pedra portuguesa faltando? Não, de jeito nenhum. Tudo muito organizado. E nessa viagem de ônibus até o hotel, que fica muito próximo da estação de trens, a gente ficou conversando com a nossa guia, né, se conhecendo, se apresentando, uma doçura da nossa guia nos conquistou, uma jovem de 25 anos falando um espanhol perfeito. Foi uma ótima primeira impressão que a gente teve da Coreia, mas a gente estava muito cansado, né? Então a gente foi para o hotel descansar e quando chega no hotel você acha agora eu vou descansar. Que nada, porque o hotel é tão grandioso e tão bonito que você também... O melhor e maior hotel da Coreia, assim, você fica perdido dentro do próprio hotel, tão bonito que é. E fomos recebidos muito, muito bem por aqueles que dizem ser tão terríveis e tão fechados, né? Claro. Me fala uma coisa, você acorda no segundo dia e vamos fazer o seguinte, vamos partir para o segundo bloco, porque eu sei que a gente vai ter muita coisa para falar ainda. Sim, muita coisa. Eu vou pedir aos leitores que a gente dê uma interrupção e vocês voltem a nos ouvir, a acompanhar essa entrevista no próximo bloco. Obrigado.